Amém, igreja. Que Deus abençoe a todos. Que realmente Deus possa falar conosco nessa noite. Quem quer que Deus fale com você? Amém, Senhor. Nós queremos apresentar a Tua palavra. Nós queremos dizer que da nossa boca, Senhor, não sairá nada sem a Sua permissão. Eu quero, Pai, que o Senhor vá ao encontro de cada um, que seja em casa ou que seja aqui presencial, de uma maneira ou de outra, que o Senhor possa falar aos nossos corações. O Teu Espírito tem total liberdade no nosso meio. Vá, Senhor, vá. Nós queremos Te agradecer por essa oportunidade de mesmo aquelas pessoas não poderem estar presentes, mas elas estão ouvindo a Tua palavra. Por isso, Pai, eu quero Te pedir, abençoe cada palavra que será falada, cada palavra que será ministrada, que o Senhor, se quiser, venha nos confrontar, venha nos ensinar, venha nos disciplinar, Pai. É o que nós Te pedimos, nós queremos Te ouvir no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, infelizmente, assim como o Denner falou, nós estamos sendo confrontados a cada dia com notícias negativas, notícias que não são muito boas. Na verdade, nós estamos fazendo 1 ano de aniversário de Covid. Que péssimo aniversário. Às vezes a gente olha para 1 ano atrás e a gente questionava há 1 ano atrás: será que isso vai durar alguns dias, alguns meses? Quanto tempo vai durar? E hoje, infelizmente, estamos olhando para trás, olhando para 1 ano atrás, e às vezes os nossos olhos estão enxergando dias, às vezes, piores do que de ano anterior. Mas nós temos que olhar com os nossos olhos da fé e saber que há um Deus em Israel, há um Deus em João Pinheiro, há um Deus nas nações da terra. E hoje, por incrível que pareça, eu estava para a fazenda, eu não sabia ainda do propósito de jejum e oração por 14 dias. E quando eu cheguei, que eu comecei a ver as mensagens, me deparei com isso e falei: bênção. E hoje nós vamos estar falando sobre um princípio fundamental. Todo fundamento é fundamental, todo princípio ele é fundamental. E a obediência é um dos princípios fundamentais. Porque se nós olharmos para todos os princípios que Deus possa falar, nós sabemos que Ele vai migrar na obediência. Nós sabemos que sem obediência nós não agradamos a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus, amém? Nós falamos sobre um dos princípios que foi santidade. Nós começamos pelo pecado. Nós precisamos entender que na nossa vida cristã nós somos pecadores. E o que significa o pecado? O que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que afasta o homem de Deus. Falamos também sobre a santidade. A santidade é tudo aquilo que nos aproxima a Deus, nos assemelha às atitudes de Deus. Nós falamos sobre santidade, um dos fundamentos. Deus trouxe também a lembrança aqui sobre a ceia do Senhor. E por que Ele falou que nós deveríamos sempre estar lembrando da ceia do Senhor? Porque Ele quer nos ensinar que nós devemos comemorar a sua morte e a sua ressurreição. Talvez porque a nossa memória é muito fraca. E Ele mesmo, sabedor disso, fala: olha, façam isso até que eu venha, para que vocês não esqueçam aquilo que eu passei na cruz por você, como último sacrifício, para que você não precisasse fazer sacrifício algum. Mas hoje Ele quer nos ensinar algo além, Ele quer nos ensinar algo mais, Ele quer frisar justamente a questão da obediência, da nossa parte como ela está. Muitas vezes nós olhamos para outras pessoas e criticamos por erros fundamentais, a feitiçaria, a glutonaria, pecados comuns, criticamos muito. Mas e o nosso nível de obediência? Como está o nosso nível de obediência? Nós cristãos precisávamos parar mais
de olhar para a vida dos outros e analisar a vida dos outros e analisar a nossa própria vida. Nós temos o poder de análise pessoal. Nós já somos conhecedores de muitas coisas. Quando, no livro de Lucas, no capítulo 6, vamos ler esse texto no verso 46, que diz assim a palavra: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém. Nós já apresentamos ao Senhor essa palavra. Nós sabemos que realmente Deus quer falar conosco a respeito desse texto. E hoje não é diferente quando Ele nos chama à obediência. Ele nos dá a oportunidade de ler esse texto e falar sobre prudência, sobre sensatez, sobre o homem sensato, aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. E quem é essa rocha? Quem tanto é falado na Bíblia, a rocha, a pedra angular, a pedra de esquina, Jesus Cristo. Mas quando nós construímos, significa que algo está abaixo de nós, é o sustento, é a submissão. A rocha é aquilo que nos sustenta. E o que nos sustenta é aquilo que nós temos, aquilo que nós alimentamos, aquilo que nós somos, a rocha. Nós recebemos a Jesus como Senhor da nossa vida, ou pelo menos dizemos que o Senhor é Senhor da nossa vida. Nós às vezes temos muito mais aparências de bons cristãos, aparências de boas pessoas e obedientes à sua palavra. Mas quando a gente vai para a palavra, a gente vê que pouco conhecemos a palavra. E quando a palavra mesmo diz que quem ama a mim, ama a minha palavra. E como podemos dizer que amamos a Deus, se não conhecemos a palavra? Se não amamos muito menos essa palavra. Então Deus hoje quer nos confrontar, não com a obediência que nós estamos desejando ver na vida de pessoas. Hoje Ele quer nos mostrar o meu nível de obediência. Como eu estou diante de Deus, se eu tenho uma obediência aparente ou se tenho uma obediência real. Nada se compara a uma obediência real como aquela feita por Jesus Cristo, de dar primeiro, do Pai que deu o seu único filho para morrer por nós, e a obediência do Filho em se entregar por nós. Ele se entregou, ele mostrou uma obediência plena, uma obediência real, e não uma obediência aparente. Nós vimos em Lucas 18, a passagem de uma parábola que Jesus conta do fariseu e do publicano. O fariseu chega diante do templo e começa a orar em voz alta. Chama a atenção das pessoas e ainda olha, como se fosse hoje. Olha para ver se alguém está vendo a sua obediência aparente. Demonstrando para muitas pessoas que existe um nível de obediência na sua pessoa. Mas na verdade Deus olha o quê? O interior, e não o exterior. Ele sabia muito bem que aquela pessoa precisava ser confrontada. Uma situação também que Jesus confronta Nicodemos, o mestre da lei, um fariseu. E ele pergunta o que deveria fazer para herdar o reino, a vida eterna. E Jesus responde: é necessário nascer de novo. Eu vejo muito mais profundo nisso aí. Porque eu vejo que há uma necessidade de nascermos de novo. Sim, conversão. Talvez ainda não atingimos esse ápice da conversão. Mas é necessário arrependimento. E arrependimento gera morte.
morte para as coisas do mundo, morte para as nossas coisas, nossas vontades pessoais, para que prevaleça realmente a vontade de Deus na nossa vida. É muito maior o nosso nível de obediência quando nós abrimos mão da nossa própria vontade para prevalecer aquilo que é vontade de Deus. Nós precisamos abrir mão daquilo que muitas vezes tem nos atrapalhado a ter uma rotina com Deus, a termos uma vida diária com Deus, a termos um devocional com Deus. Nós estamos sendo chamados nesses últimos dias, nesses 14 dias, a fazer jejum, a estarmos em oração, em clamor do nosso povo. Quantas famílias enlutadas, quantas famílias entristecidas por más notícias. Mas nós precisamos tomar uma decisão hoje, de não continuarmos mais da maneira como estamos. Qual o nível da minha obediência? Aqui, ou para que fui chamado, e eu não tenho obedecido a Deus. Quando Deus fala nos seus mandamentos, não roubarás, não furtarás, não darás falso testemunho, nem mesmo para engrandecer o meu nome, eu não quero que você minta. Não roube, não furte, não mate, não adulteres, não, é precedido de não. O não significa que é uma palavra de ordem, ou muitas vezes ele resumiu também os 2 mandamentos em faça. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e toda a tua mente, ame o teu próximo como a ti mesmo. Da mesma forma que ele emite ordem em não fazer, ele também emite ordem em faça. Mas o grande problema é que nós temos muitas vezes feito o que não deveria fazer, e não temos feito o que deveríamos fazer. 2 Crônicas 7,14 foi dito aqui novamente: se o meu povo, existe uma condição aí, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se me buscar, se a minha face buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu vos ouvirei dos céus. Existe um princípio e existe uma promessa. O princípio é a obediência. A promessa é o que Deus quer fazer com o seu nível de obediência. Voltemos lá para Gênesis, lá no Éden, quando Adão e Eva teve a oportunidade de não pecar, porque Deus falou, não coma. Mas o que eles fizeram? Comeram. Eles fizeram o que não deveria fazer. E muitas vezes fazemos o que deveríamos fazer. O contrário, devemos fazer o contrário. Mas é muito mais difícil obedecer. Por que é mais difícil obedecer? Porque o obedecer constrói. Nós construímos a nossa casa sobre a rocha. Aquele que ama, guarda e pratica é o homem sensato, é o homem que constrói a casa sobre a sua rocha, é aquele que vem o vendaval, vem as tempestades, mas a casa permanece em pé. Hoje temos visto muitos de nós, cristãos, ditos cristãos, derrubados, porque vêm as má notícias, e não estamos preparados para recebê-las. E quando vem, nos joga no chão. Onde está a nossa rocha? Onde está a minha fortaleza? Hoje Deus nos desafia. Faremos uma volta na Bíblia. Em algumas situações vamos deparar por alguns níveis de obediência e alguns níveis de desobediências, muito conhecido por nós, que a gente pode trazer para a nossa prática diária, para o nosso dia a dia. Em 1 Samuel, no capítulo 15, Samuel é chamado por Deus a ungir Saul como rei, um governo sobre a terra de Israel, um homem escolhido para que fosse aquele que Deus
concedeu por causa do pedido das pessoas que queriam um rei. E Deus concede o rei. E pede a Samuel que unja Saul como rei. E existe uma responsabilidade de Saul perante o seu povo, de ser o governo, de ser aquele que vai proteger. Se nós olharmos lá em Gênesis, Deus o tempo todo falou com Adão: olha, vocês não vão comer desse fruto, porque na verdade eu quero proteger da morte. Escolha, pois, bem as bênçãos e não as maldições. No livro de Deuteronômio está escrito as bênçãos e as maldições. Todos dois, a bênção requer um princípio, a obediência. A maldição, ela vem por um princípio, da quebra da obediência, a desobediência. Um leva no caminho de vida, o outro leva no caminho de morte. Saul é ungido rei. Samuel é responsável por ungir Saul. Mas chega um tempo em que os amalequitas precisavam ser totalmente destruídos. E Deus manda Samuel como mensageiro dele e fala: avisa Saul, é para destruir tudo, não é para carregar nada, não é para reter nada, porque desse povo eu abomino. Esse povo me persegue, esse povo não faz aquilo que eu gostaria que fizesse. E logo mais à frente, a gente vê uma desobediência de Saul, e Samuel, porém, respondeu, capítulo 15, verso 22, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quando em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, a submissão é melhor do que a gordura de carneiro, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, eu, o Senhor, rejeito a você, Saul. O que nós dissemos? O pecado afasta o homem de Deus, a santidade aproxima o homem de Deus. O que fez Saul não foi Deus que realmente queria afastar de Saul, mas Deus é justo. E quando viu Saul a desobediência, então ele teve o quê? Ele falou assim: olha, eu me arrependo de ter ungido o rei, Nós sabemos que está escrito: deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. A quem Deus está falando? De nós. Deu-lhes o poder de ser chamado filhos de Deus, filhos através de um processo de cruz, de libertação, um processo, um poder que foi feito de um derramamento de sangue na cruz, e deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Nós sabemos que a palavra poder, ela está ligada à palavra unção. A unção significa poder. E deu-lhes o poder, houve uma transformação pelo poder de sermos filhos adotivos através de um sacrifício da cruz. Se fosse no dia de hoje, se um profeta viesse falar conosco, assim nós estamos vivendo no momento da misericórdia, da graça, mas se fosse no tempo de Saul, será que Deus teria vergonha de nos ter ungido como filhos? Será que Deus se envergonharia das nossas atitudes de desobediência? Assim como Saul fez, o nível de desobediência, qual é o nível de obediência que nós temos hoje? Nós sabemos que o nosso nível de obediência está ligado àquilo que Deus pede ou pede para não fazer. Não faça. Ou então, faça. Ame o teu inimigo. Ore por aquele que te persegue. É um mandamento, ele manda. E nós precisamos obedecer. Não porque muitas vezes amamos, mas amamos a Deus e por isso obedecemos. É difícil obedecer a Deus, mas não é impossível, e é o que Ele deseja.
Deus não nos quer com um nível de obediência em 50%. Ele quer o nosso nível de obediência em 100%. Olha para a vida de Saul. Saul resolveu dar um jeitinho. Ele quis ser um pouco obediente. Não, eu vou destruir. E realmente conseguiu destruir os amalequitas. Mas ele reteve aquilo que não era para ele reter. Deus falou, não guarde nada. E pelo contrário, ele guardou os bois para que fosse oferecido em holocausto a Deus. E Deus não se agradou. Deus não se agradou. O nosso nível de obediência, ele pode ser medido por várias situações. Mas existem N princípios que Deus poderia nos ensinar hoje. Mas hoje Ele quer frisar em não fazer com que esse princípio seja conhecido. Porque na verdade nós estamos careca de conhecer. Mas nós não temos praticado. O que nós lemos logo no início do texto, no capítulo 6, que disse, o homem sensato é aquele que ama, guarda e pratica. Se nós temos ouvido e não temos praticado, então nós temos sido homens insensatos. Hoje Deus quer nos ensinar um princípio fundamental hoje. Somente um. Vá para o seu quarto. Vá para o seu quarto. É um mandamento. Quando nós lemos 2 Crônicas 7,14, se o meu povo realmente me buscar, se o meu povo se humilhar, se o meu povo reconhecer os seus maus caminhos, existe uma promessa, eu vos ouvirei do céu. Então isso é o que Ele quer restaurar na nossa vida hoje, o nosso quarto. Ele quer nos ensinar e quer falar conosco que nós precisamos reativar o nosso nível de obediência. Não porque queremos, mas porque o amamos. Nós queremos ir para o quarto? Não, passou a ser sacrifício, entre aspas. Aquilo que deveria ser prazeroso na vida do cristão é sacrifício. E Deus não agrada de sacrifícios. Porque Deus não tem falado conosco? É porque não há Deus em João Pinheiro? Ou é porque há um povo que não o busca? Há um povo que não busca a Deus. Há um povo que não se humilha diante de Deus. Então não é porque Ele não ouve, é porque você não fala, é porque nós não falamos. Eu coloco você, mas eu me incluo no meio. Nós estamos sendo falhos. Se nós levantássemos aqui agora uma oportunidade para que nós pudéssemos compartilhar o que Deus fez conosco nesses últimos dias, quantos viriam à frente? Quantos pegariam o microfone para dar um testemunho? Não um falso testemunho, mas um testemunho genuíno daquilo que Deus fez no seu quarto do secreto. Talvez nós não aproveitamos a oportunidade que Deus nos dá de testemunhar do nome dEle em púlpito, não porque temos dificuldade de falar, é porque nós não temos experiências para contar. Nós não temos tido experiências para contar. Hoje Deus restaura a um chamado de obediência para a nossa vida. Nós falamos sobre pecado, sobre santidade, sobre ceia, e hoje nós falamos sobre obediência. Nós temos e precisamos não atropelar os mandamentos de Deus. Quando no livro de Tiago, no capítulo 2, dos versos 10 e 11, vamos prestar atenção nesse versículo. Olhem só. Pois quem obedece a toda lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Está escrito no livro de Tiago, no capítulo 2, versos 10 e 11. Pois quem obedece a toda lei,
mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la imediatamente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. É muito fácil, às vezes, olharmos para um pecado que é corriqueiro, num mundo que não seja nosso. Por exemplo, nós apontarmos para o pecado da feitiçaria. E é uma abominação ao Senhor o pecado da feitiçaria. E às vezes condenamos, uma pessoa que chegou ali na encruzilhada e fez um despacho. Mas tropeçamos quando às vezes não fala, não furtarás, mas a gente pega algo que não é nosso. Falamos, não matarás, mas com a nossa língua temos matado pessoas, e matado sonhos, matado situações. E ao contrário de darmos bom testemunho, e às vezes darmos palavras positivas, estamos dando palavras negativas. Tropeça e anula tudo. Deus nos chama a restaurar a nossa obediência nessa noite. Não a obediência que eu quero enxergar na vida de alguém, mas a obediência minha em relação a Deus. Não tenho tido experiências para contar, não porque não tenho um Deus, mas é porque eu sou um povo que não o busca genuinamente. Vamos olhar o nosso nível de experiências nessa tarde, nessa noite. Deus nos chama, Deus tem um chamado para nós, a sermos obedientes. Quando Ele nos leva lá em Gênesis, e faz com que nós voltemos lá no princípio. Por quê? Porque a obediência é um princípio. Desde o início, Deus queria proteger o homem da morte, mas houve uma escolha pela morte. Hoje nós temos escolhido estar na presença de Deus, estarmos com Deus, mas preferimos outras coisas, menos Deus. Deus nos chama a ter um momento a sós com Ele no seu quarto. Mas a nossa colheita é como se fosse uma colheita de caju. Tatiana sempre brinca. É de caju em caju, é de ano em ano, que quando você entra para o seu quarto em secreto, Deus até fala assim, hoje eu tenho que fazer um milagre. Hoje surdo vai ver. Hoje coxo vai andar, porque o meu filho foi para a minha presença. Porque é raro, está sendo raro o nosso nível de obediência em relação à submissão à palavra de Deus. Sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós, mas antes de tudo o que precede é a sujeição à palavra de Deus. Hoje o nosso nível de obediência ele é medido a partir do momento que nós olhamos o nosso nível de obediência à palavra de Deus. Quando no livro de João 14, 21 diz assim, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. É muito simples. Deus é muito simples, mas ao mesmo tempo Ele toca na nossa ferida, porque Ele não nos quer ver assim. Ele quer nos livrar do caminho de morte, mas para isso Ele precisa orientar o seu povo. Ele precisa falar comigo em primeiro lugar, para que eu possa trazer essa palavra e falar com a igreja. Mas esse é o maior desejo que Deus tem hoje para nós. Vá para o seu quarto. Vá para o seu quarto. Assim como estabeleceu tudo arrumadinho ali no Éden, para poder ter um nível de intimidade com o ser humano, com a sua criação. E eu volto na tecla, lhe deu o poder de ser chamado filho. E o filho é aquele que deseja a presença do pai, deseja a orientação do pai, deseja estar em secreto com o pai. Restaure o seu quarto, restaure o seu Éden, restaure o seu local, onde você possa estar em submissão, mas não em 50%, mas sim em 100%.
Porque a obediência em 50% ela é desobediência. Quando Saul não fez o que Deus quis que ele fizesse em 100%, ele foi 100% desobediente. E Samuel deu o recado a Saul: Deus se arrependeu de ter ungido você como rei de Israel e virá um substituto. Temos sido chamados nesses dias a termos esses 14 dias de jejum e oração. Você, como homem, como mulher de Deus, está chamado a um nível de obediência a ser obedecido. Um nível de obediência a ser obedecido. Mas a escolha, ela não é de Deus. A escolha, ela é minha. A escolha é nossa. A escolha é nossa. Nós sabemos que nós precisamos ser o mais sucinto possível na nossa ministração, mas ao mesmo tempo, ela precisa ter profundidade. Ela precisa mexer conosco. Quando Deus fala na sua palavra, que a sua palavra serve para disciplinar, e é verdade. Nós precisamos de disciplina. Por quantas vezes nós trocamos o que deveria ser melhor, que seria estar na presença de Deus, por tantas futilidades, por tantas coisas, que quando a gente vê, e aí é que a gente precisa olhar o nosso nível, de como está o nosso nível de obediência. Talvez aquilo que nos impede de estar na presença de Deus, às vezes a gente fala assim: opa, ainda bem que passou de hora. Nós não desejamos mais estarmos na presença de Deus, por causa do nosso nível de vida de pecado. Porque é o pecado que nos afasta de Deus. Foi ministrado o nosso nível de busca de santidade, porque Deus quer nos separar, quer nos ver santo, quer ver separado do pecado, desejosos de não estarmos na prática do pecado, para que Ele possa se revelar a nós. Sem santificação, ninguém verá a Deus. O nosso nível de obediência medirá o nível de intimidade que nós estamos tendo com Deus. E Deus hoje traz uma palavra de alerta: volte para o seu quarto, vá para o seu quarto. Há uma ordem, há uma ordem. Eu convido o Ministério de Louvor a estar aqui à frente. Eu queria que você se colocasse de pé. Nós precisamos estabelecer sobre a nossa vida. Nós sabemos que muitas vezes nós precisamos de algo que nos impulsa, que nos impulsiona ao nível de obediência propriamente dito, é o que nós estamos falando hoje. Mas sabemos que nós precisamos ter muito cuidado para que aquilo que nos impulsiona não seja visto como atos de religiosidade. Nós sabemos que nós funcionamos porque precisamos de estímulos. Talvez a gente precisa de algumas regras estabelecidas ou pré-estabelecidas em nós, para que nós possamos seguir. Porque sem regras, nós vivemos de maneira desregrada. E não estabelecemos metas para nos atingir. Quem está acompanhando a leitura bíblica, nós lemos 1 Samuel, lemos Reis, e a cada reinado que Deus estabelecia sobre o povo de Israel, oh meu Deus, cada nível de rei, cada um pior do que o outro, porque tirava Deus como foco. Deus não era o foco, pelo contrário, adoravam-se outros deuses. Quanta tristeza no coração do nosso Pai. Hoje Deus nos desafia a não olhar o nível de obediência que nós queremos ver no seu povo, mas Ele nos faz ir para a posição de filho e nos pergunta: há um desejo no seu coração de me obedecer? Há um desejo no seu coração de construir? Tudo que envolve construção é mais difícil.
Repare, entrar para o seu quarto, orar a Deus é difícil? Sim, porque isso é uma vida de construção. Pegar a sua Bíblia e ler é difícil, porque essa é uma vida de construção, e tudo que é construção é difícil. Quantas coisas fáceis nos toma a direção do pensamento, porque destrói. Destruir é muito mais fácil do que construir. Quanto tempo leva para colocar um edifício de 11 andares em pé, em funcionamento? Quantos segundos se gasta para colocar um edifício de 11 andares ao chão? O homem sensato é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. É aquele que, mesmo tendo as ventanias do seu dia a dia, todas as dificuldades, você permanece em pé. A sua fé, ela é inabalável. A sua fé, ela não é barganhada por futilidades desse mundo. Deus adverte na sua palavra: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque quem ama as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está nele. Não porque Deus não quer, mas é pelas nossas escolhas. É muito melhor obedecer do que sacrificar. Condenamos a feitiçaria, mas esquecemos que no livro de 1 Samuel compara o pecado da feitiçaria como o pecado da idolatria, que é o mesmo pecado da rebeldia. E rebeldia é desobediência. Hoje Deus nos dá uma oportunidade de rever os nossos conceitos, rever os conceitos a meu respeito do meu nível de obediência. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos, porque Deus, na sua grandeza e na sua misericórdia, Ele nos fez ver o Éden, e foi o primeiro lugar onde se praticou o erro, e o homem se afastou de Deus. O homem teve vergonha, e Deus providenciou vestes para que cobrisse a sua própria vergonha. Hoje nós estamos cheios de desculpas, arrumando uma maneira de cobrir a nossa vergonha. Nós trocamos Deus por muitas coisas, mas não trocamos muitas coisas por Deus. Vá para o seu quarto. Vá para o seu quarto. Faça agora aquilo que Deus gostaria que você fizesse todos os dias no secreto. Tire o seu tempo agora. Vá para o seu quarto. Vá para o seu secreto. Deus preparou o Éden como o melhor lugar para ter convívio com aquele que Ele criou. Deus prepara um momento isolado, não de pandemia, mas da pandemia do pecado, para que você esteja a sós com Ele. O seu momento com Ele. Você pode ter uma escolha agora, de estar aqui somente em 50%, ou estar completamente submisso, em rendição ao seu Deus, ao seu Senhor, que você tanto diz: oh Senhor, oh Senhor, Tu és o meu Deus. Mas na verdade temos uma crença à aparência, uma obediência à aparência, de aparência. E assim como Jesus falou para aquele fariseu, é necessário nascer de novo. Nós precisamos talvez não nascer de novo agora, mas é necessário morrer em primeiro lugar. Morrer para as coisas desse mundo, morrer para os pecados, morrer para aquilo que tem me afastado de Deus, morrer para aquilo que tem me desviado o foco e não tem deixado com que eu vá para o meu quarto. E Deus manda hoje, é um mandamento: vá para o seu quarto, vá para o seu quarto.
Conversão. Talvez essa é a palavra que precisa para mim nessa noite. Eu preciso me converter. Assim diz o Senhor: se o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se me chamar, se me chamar, se prostrar diante de mim, se reconhecer os seus maus caminhos, assim diz o Senhor, eu vos ouvirei dos céus, eu vos ouvirei. Há um povo que clama pelo meu nome, eu vos ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Coloque diante de Deus as suas petições. Coloque diante do Senhor, diante desses 14 dias, as suas petições. Mas existe um princípio. Existe um princípio para que Deus possa entrar com a sua promessa. O princípio da obediência. Sejamos obediência real. Reconhecemos o teu sacrifício na cruz, a sua morte de cruz. Você tem a liberdade de ser transformado por essa palavra de hoje, ou também tem a liberdade de permanecer da forma que você estava. Deus nos dá uma palavra de disciplina, Deus nos confronta, porque se na verdade nós fôssemos olhar para o texto, hoje talvez o que mais caberia a mim era ser chamado de fariseu. Senhor, muda essa situação, muda a nossa situação. Senhor, queremos ter um nível de obediência não conforme aquilo que nós queremos ver, mas assim como nós queremos ser, de acordo com a tua vontade, Pai. O Senhor ministra no coração daqueles que nos ouvem pela internet, daqueles que estão presenciais, Senhor, que eu, através do amor do teu Pai, do Pai, aquele que é Criador dos céus e da terra, daquele que é Filho e aquele que é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, nos conduza numa semana de vitórias, nos conduza na bênção, e que nós possamos rever os nossos conceitos. Isso é o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus.
Se você recebe essa palavra como sendo da parte de Deus para a sua vida, aplauda e aplauda com força, no nome de Jesus. Fique na porta do templo, vá para a sua casa e se previna, no nome de Jesus. Olá, meu irmão e minha irmã, estamos juntos para mais um CCT News e nós estamos estudando a série Fundamentos. Nós já vimos fundamentos preciosos como santidade, pecado, a ceia do Senhor e nessa semana, em nossos cultos de células, estudaremos o fundamento obediência. Leia o estudo de célula, compartilhe-o em sua célula online e cresça espiritualmente. Seja desafiado pelo próprio Espírito de Deus a mudar o norte da sua vida e ser transformado de glória em glória. Não fique sem participar dos cultos da CCT. Neste período de lockdown, o culto da quinta-feira está sendo somente online, mas aos finais de semana nós temos culto aos sábados às 18 horas e aos domingos às 9 da manhã e às 18 horas. É muito importante que você faça a sua inscrição, que você participe dos cultos de domingo e eu preciso muito que vocês colaborem com a gente, porque ao fazerem a inscrição, e lembrando que agora nós fazemos a inscrição pelo app da nossa igreja na aba Eventos. Se acontecer algum impedimento, cancele a sua inscrição e abra a vaga para que outras pessoas possam participar também. E assim sendo, nós poderemos cultuar ao Senhor com toda a segurança. Nosso limite de pessoas em nosso templo está na casa dos 20% a 25%. A vigilância sanitária colocou um limite de 30%. Nós estamos trabalhando com um número inferior por zelo e por cuidado com você. Além disso, ao chegar no templo, higienize suas mãos, seus pés, use a máscara durante todo o culto, não tire as cadeiras do lugar. O nosso culto tem tido um tempo menor, então evite ir ao banheiro, tomar água, transitar no templo e ao finalizarmos o culto, não fique na porta da igreja conversando. Eu sei que isso é muito bom, mas no momento não é viável que você possa ir direto para casa e assim não termos nenhum nível de aglomeração, nem na porta da igreja e nem na calçada. As inscrições para o CCMT estão abertas. Nós estamos com um curso em andamento, que é o Avance Cartas Paulinas, mas estamos começando 2 cursos agora, que é o curso Descubra e o curso Cresça. Se você chegou em nossa igreja há pouco tempo, esses cursos são para você. Entre no link que está ao meu lado, faça a sua inscrição, a sua matrícula e creia que Deus ministrará em seu coração algo novo e você crescerá exponencialmente em Deus. Permaneça firme em nossa leitura bíblica. Nessa semana finalizaremos a carta de Paulo aos Romanos e começaremos a carta de Paulo aos Gálatas. Um capítulo por dia e eu tenho certeza que você será edificado em sua fé. Parabéns aos aniversariantes da semana! E assim finalizamos o nosso CCT News.